Bom, pessoal, na última aula nós encontramos os coeficientes de Clebsch-Gordan. E tem um SCH. E, bom, nós fizemos isso primeiro reconhecendo dois conjuntos completos de operadores compatíveis, de observáveis compatíveis, né? E, consequentemente, a gente escreveu a base, né, de AutoCADs, que é uma base simultânea desses todos os operadores que eu acabei de mencionar, e aí depois nós fizemos a relação de uma representação com outra. Mais especificamente, nós encontramos que os operadores J1 quadrado, J2 quadrado, J1Z, J2Z formam uma base de operadores, quer dizer, não vou falar base aqui, são operadores compatíveis, são observáveis compatíveis, ou seja, eles comutam entre si, e que claramente comuta, né? Que é fácil ver que comuta. J1 quadrado comuta com J1Z, naturalmente, né? J2 quadrado também comuta com J2Z, e J1 quadrado e J2 quadrado comutam, J1 com J2Z vai comutar, né, naturalmente. Então, a partir desse conjunto de operadores, nós construímos essa base J1, J2, M1, M2. Por vezes, ela também ela também é escrita como J1, M1, J2, M2, deixando agrupados os números quânticos associados ao J ao quadrado do momento angular 1, né? E a componente, o número quântico associado à componente Z, né, do momento, né, daquele particular momento, J1, né, do J1. E isso talvez denota mais facilmente a forma de que isso aqui é de que cada AutoCAD desse é o produto tensorial de dois outros AutoCADs, do AutoCAD J1M1 do espaço do momento angular 1 e J2M2 que é do espaço do momento angular 2. Né? Então é uma outra forma de apresentar. Por vezes também, de forma resumida, essa base é denotada apenas por M1, M2. Tal como fizemos um exercício antes até da teoria formal de adição de momento angular, em que especificávamos, para o caso de spin meio, por exemplo, aqui era meio com meio, né? A gente usava a notação mais, se era meio com menos meio, mais, menos, né? E assim por diante. Então esse é um conjunto possível de observáveis compatíveis que nos leva a essa base de AutoCADs. E também tínhamos uma outra escolha. A escolha dos operadores J2, J ao quadrado, melhor dizendo, JZ, desse momento angular total, que podemos reconhecer, né, que do produto tensorial eu posso enxergar e construir um momento angular que é o produto tensorial dos outros dois. Isso é adição de momento angular, né? E aqui J1 ao quadrado e J2 ao quadrado. Nenhum outro observável de J1 e J2 ou da junção comuta com esses quatro aqui. Então é também um conjunto completo e
podemos escrever uma base que é, deixa eu ver a forma com que a gente escreveu, J1, J2 e Jm. Por conta de, tanto aqui eu tenho J1 ao quadrado, J2 ao quadrado, né? Então eu tenho os números quânticos J1 e J2 em ambas as bases, J1 e J2. O que distingue é que nessa eu tenho J1Z e J2Z, por isso eu tenho M1 e M2, né, esses dois números quânticos, e aqui eu vou ter, além do J1 quadrado e J2 quadrado, eu tenho o J ao quadrado, então tem o número quântico J, e o M associado ao JZ. E aí a gente pode fazer a relação entre essas duas bases, né? E eu acredito que terminamos a última aula justamente escrevendo que J1, J2, Jm é igual a uma combinação linear dessa outra base, né? Mas a gente fez isso introduzindo a relação de completeza. Eu vou escrever primeiro os operadores, para depois escrever o somatório em quem, né? Que é o somatório. Então assim, eu não estou varrendo J1 e J2, para um determinado J1 e J2 fixos, né? Eu quero analisar todas as possibilidades de M1 e M2. Então eu tenho um somatório duplo, tenho dois somatórios, um somatório em M1 e outro somatório em M2. Ou a gente coloca M1 e M2, então isso significa que é um somatório duplo, tá? Isso é a relação de completeza, tá? Então eu só estou introduzindo o número 1 antes desse cara. Então aqui eu vou escrever... Bom, deixa eu ser um pouco mais curto aqui nessa chave. E aqui vai ser J1, J2, Jm. Tá? Então eu introduzo a relação de completeza multiplicando esse ket, esse AutoCat, né, dessa base daqui, e aí eu vou passar a enxergar que eu tenho esse coeficiente multiplicando cada AutoCat da base M1 e M2, que é dessa base. Ou seja, eu posso pensar aqui que era a representação B e a representação A. Então eu peguei um AutoCat da representação B e vejo que, de fato, eu tenho vários coeficientes multiplicando cada um dos AutoCats da representação A para descrever o meu AutoCat, um dos AutoCats da representação de B. Tá? E vamos agora investigar algumas propriedades dos coeficientes de Clebsch-Gordon, né? Esses números são definidos, são nomeados como coeficientes de Clebsch-Gordon. São a definição de coeficientes de Clebsch-Gordon. E na aula de hoje nós vamos estudar propriedades desses coeficientes. E o plano da aula, né? Vamos estudar algumas propriedades que são importantes para
percebermos de fato quem são esses coeficientes, algumas características, entendermos, dar um significado mais palpável para esses coeficientes, né? E quando formos construir de uma determinada base, né, para construir a outra base, nós vamos lançar mão desses coeficientes para fazer a relação. Então eu quero discutir algumas propriedades. E depois eu vou falar sobre, nós não vamos, foge do escopo desse curso, dá até vontade de discutir um pouco isso, mas não tem como discutir um pouco, ou você faz ou não faz, né? Como faz você para você encontrar quem são os coeficientes de Clebsch-Gordan para vários diferentes sistemas possíveis, e você pode depois tabelar, construir uma tabela que é muito útil quando você quer fazer essa relação, né? Que são através das relações de recorrência. Aí a gente chega nos coeficientes de Clebsch-Gordan. Tá? Então eu só vou apontar as relações de recorrência e depois eu vou mostrar para vocês, tal como eu mostrei rapidamente no final da última aula, a tabela de coeficientes de Clebsch-Gordan para podermos usar. Como usar? Tá? Então esse é o plano da aula de hoje. Esses 3 tópicos. Então vamos às propriedades dos coeficientes, inicialmente. Bom, a primeira é que os coeficientes são nulos, eles são nulos, exceto no caso em que M é igual a M1 mais M2. Tá? Então eu tenho que ter essa condição. Quando isso não é satisfeito, os coeficientes são nulos. Tá? Eu não tenho se esse coeficiente está multiplicando esse específico AutoCAD da base de M1 e M2, né, mas eu tenho somatório tanto varrendo o índice de M1 quanto o de M2, né, quando não satisfaz a condição de que o M é igual à soma desses dois, aquele coeficiente zera e eu não tenho contribuição para descrever um determinado coeficiente com um determinado M, né? Eu só vou ter quando o M é a soma de M1 e M2. Ao contrário, aquele termo é zero. Tá? Então, como a gente demonstra isso? Simples. Vamos aplicar JZ menos J1Z menos J2Z. Eu vou aplicar esse operador sobre JM. Bom, isso vai resultar em JZ é a soma de J1Z mais J2Z. Né? É a soma de J1Z com J2Z. Então, isso é zero. Agora, fazendo JZ atuando nesse cat, eu vou ter, se é componente em Z, vai me dar um H cortado M, né? E é uma relação de AutoCAD, de autovetor autovalor. Né? Então esse é o autovalor. Aqui eu tenho J1, J2, JM, tá? É o mesmo AutoCAD. Vou colocar menos. Agora eu quero atuar J1Z
e J2E nesse AutoCAD. Tá? Então eu vou colocar o menos em evidência e vou escrever Pois bem, agora multiplicando ambos os lados, né, pelo seguinte BRA, vou multiplicar ambos os lados por BRA, por esse BRA, aqui você já vê que eu tenho o coeficiente um coeficiente, né, de Clebsch-Gordan. E eu sei como atua J1Z nesse BRA. Né, vai ser H cortado M1. E esse aqui também. Né, então vai ficar menos H cortado, o J1 vai dar H cortado M1, e esse H cortado M2. Coloca H cortado em evidência. Então aqui eu vou ficar com M1 mais M2, e é também uma relação, de alto vetor, alto valor, mesmo sendo atuado no BRA, né? Então isso me dá o J1, J2, M1 e M2. Tá? O BRA fica, esse estado fica inalterado. Né? Ele só me deu esses autovalores aqui. Vezes J1, J2, Jm. Bom, esse coeficiente é o mesmo desse. Então você vê daí, né, que de fato eu tenho que ter essa condição. Né? Daqui conclui-se que M tem que ser... Bom, vamos lá, deixa eu escrever de uma outra forma, que eu acho que vai ficar interessante. Eu posso escrever o seguinte, que H cortado, que depois some, né? Então veja, o produto desse número com esse número é igual a zero. Um deles é zero. Né? Se isso aqui é zero, então esse aqui pode ser diferente de zero. Né? E se esse aqui é zero, daí isso aqui vai ser diferente de zero. Tá? Então por isso essa expressão. Exceto no caso em que M igual a M1 mais M2, ou seja, exceto no caso quando isso é zero, né, esses coeficientes são nulos, eles têm que zerar. Ou eu zero esse. Né, então esse aqui fica sendo zero para esse aqui poder ser diferente de zero. Essa é a ideia, e aí você mostra que para eu ter um coeficiente que não é zero, para eu ter uma componente, dado um certo cat que eu estou querendo escrever na base de Jm, para ele ter uma certa componente na representação de M1 M2, o coeficiente tem que ser diferente de zero, né, e vai ser diferente de zero quando o M for igual à soma de M1 mais M2. Simples assim. Tá? É óbvio, mas é importante a gente treinar e fazer essa continha. Outra propriedade. Os coeficientes de Clebsch-Gordan são nulos vou colocar na mesma forma, exceto quando J, essa foi uma relação para M, agora para J. Quando J é menor ou igual a J1
mais J2, e ele também tem que ser maior ou igual ao módulo de J1 menos J2. Mas o M, ele só existe para um determinado J, que agora eu vou encontrar quais são os J's possíveis. Então, olhando essa base, né, quer dizer, olhando essa base do Bra que eu multipliquei à esquerda, né, ou aqui, olhando essa base, eu sei quem são os possíveis valores de M1 e de M2, e J1 e J2, então eu consigo escrever essa base, né, toda ela fácil. Eu consigo escrever, são as combinações possíveis. Sei lá, vai ser, resumidamente, mais com mais, eu vou ter o mais com o menos com o mais e o menos com o menos. Se for para spin meio, nesse caso, né, mais simples que eu estava falando na página anterior. Agora, quando eu combino isso, em termos dos números quânticos do momento angular total, que eu sei que existe, né, eu sei que existe um momento angular total, e a componente em Z dele é essa, que me dá o número quântico M. E do J ao quadrado é o número quântico J aqui, né? Quem são agora os possíveis J e M? Para eu poder dizer para você o seguinte, eu tenho possibilidade de ter um J igual a 1, e consequentemente o meu M vai ser mais 1, 0 e menos 1. E eu também tenho a possibilidade de ter o J igual a 0, e a componente em Z vai me dar um número quântico associado a M igual a 0. E aí eu vou poder escrever essas quatro AutoCADs, né? Desses 4 estados que eu discriminei aqui, em função desses caras. Há uma associação ipsis literis, um é igual ao outro, o outro... Não, claro que não. A gente já fez a análise e vimos que o mais 1, que aí agora para escrever essa base, vai ser J igual a 1 e o M igual a mais 1. Né? Que eu poderia simplesmente chamar o estado 1, 1. Ele vai ser igual ao mais mais. E aí a gente atuou, né, o operador escada, descida, né, e fomos descendo tanto nesse quanto nesse e obtivemos uma relação de quem que é o estado 1, 0, desculpa, quem que é o estado 1, 0 em termos dessa base. Tá? E aí a gente vai poder ver daqui a pouco. Eu tenho M1, veja isso aqui que legal. Aqui quem é o estado, aqui é J igual a 1, M igual a 0. Né? Qual é o coeficiente de Clebsch-Gordon quando eu estou escrevendo 1, 0, em termos dessa base, qual é o coeficiente de Clebsch-Gordon que combina o 1, 0 com o mais mais? Eu posso analisar pelo seguinte, M aqui é 0. Aqui M1 mais M2 é meio mais meio. Opa, é meio mais meio, isso aqui dá 1. 1 é diferente de 0, então esse coeficiente é nulo. Ótimo, é isso mesmo que eu esperava. O coeficiente Clebsch-Gordon desse AutoCAD para essa componente da representação A, né, que nós chamamos de representação de M1 e M2, é 0, tal qual para esse. Para esse vai ser M1 mais M2, vai ser menos meio. Olha que legal. Isso aqui dá menos 1. E eu não tenho essa componente para esse cara. O coeficiente Clebsch-Gordon, que é o carinha que multiplica esse AutoCAD, é 0. E para esses dois não é 0. Por quê? Porque aqui é mais meio somado com menos meio, dá 0. E aqui é M igual a 0 mesmo. E assim por diante. Se você fizer toda a análise disso que acabamos de encontrar, que é o caso geral, você vai ver que eu consigo determinar todos os coeficientes a partir disso. Até o próprio caso de 1 com 1. Vamos analisar isso. Por que que o 1 com 1 é o mais mais? Ora, aqui eu tenho 1, né? M igual a 1. Então, a única possibilidade é quando é mais meio com mais meio. Aqui é mais meio com menos meio, dá 0. Menos meio com mais meio, dá 0. Menos meio com menos meio, dá menos 1. Então, o único que existe é mais meio com mais meio, que dá 1. Né? Que é essa propriedade que acabamos de ver dos coeficientes. Ou seja, mesmo que eu não faça uma análise física
vetorial que estão por trás dessas propriedades que vamos continuar a trabalhar, mas continuando o raciocínio da frase, mesmo que eu não faça uma análise física da relação de um AutoCAD de uma base com um AutoCAD de outra base, se eu usar o ferramental que nós estamos criando de coeficientes de Clebsch-Gordon, que vão me dar um AutoCAD de uma base nova que vai ser interessante porque ele vai me dar todo o espectro desse sistema de momento angular, a despeito de todas as combinações de momentos angulares que meu sistema possui. Ele vai ter um momento angular total que poderá ser escrito dessa forma e eu quero investigar o espectro dessa base. Tá? Eu quero analisar todos os estados possíveis e eventualmente relacionar isso com observáveis para medir a energia e as transições possíveis entre os estados permitidos, né? E qual é a energia do fóton que é emitido dado uma transição possível dentro de dois estados desse momento angular combinado. E eu posso analisar isso unicamente analisando, sabendo do ferramental que foi desenvolvido e sabendo que eu vou ter um coeficiente de Clebsch-Gordon, que é simplesmente um número multiplicando cada termo da base da outra base, que eu consigo montar fácil. Por que eu consigo montar fácil? De novo, é simplesmente a junção das duas bases separadas, que essa sim eu sei montar. Era de spin meio, no caso que eu falei, ou do momento angular de orbital L, com seus harmônicos esféricos, né, e juntando com spin. Então você pega essas coisas e vai combinar e usa esse ferramental para montar o estado resultante. Por isso é importante a gente discutir essas propriedades. A partir dessas propriedades vai ficar muito mais fácil até mesmo você fazer uma checagem, né, de sanidade mental lá. Na hora que você faz associação, vamos checar se isso satisfaz aquelas propriedades dos coeficientes de Clebsch-Gordon. Tá? E outra, tudo bem, 1 mais 1 só é possível ser com mais, mas não foi dito que o coeficiente é 1. Por que está falando que o coeficiente é 1? Bom, eu vou falar isso mais adiante. Né? Por que não é algo que perde a normalização? Né? Por que esse coeficiente é 1? Dado que isso aqui está normalizado, esse também é normalizado, eu vou ter... Por que isso aqui? Né? Também podemos tirar a partir das propriedades dos coeficientes de Clebsch-Gordon, que vai ser a propriedade número 3, a próxima. Na sequência dessa que vamos deduzir aqui. Então vamos continuar. Essa segunda propriedade, ela é, ao mesmo tempo, intuitiva, né, meio que trivial até, e a dedução dela vai ser parcial. Por quê? O aspecto intuitivo a gente pode discutir. O aspecto intuitivo a gente pode discutir rapidamente. Né? Eu tenho que pensar no sistema de spin meio, de duas partículas de spin meio, isso aqui fica muito claro, mas não precisa ser só nesse sistema de duas partículas de spin meio. Pode ser qualquer uma. Mas trata-se de uma análise vetorial. Trata-se de uma análise vetorial. Veja, eu tenho uma partícula que tem o spin meio. O spin meio, tá bom? E aí, a projeção desse spin meio no eixo Z vai me dar a componente mais ou a componente menos. Né? A componente para cima e a componente para baixo. E é por isso que nós denotamos essa base como uma base mais meio, de uma partícula só. Agora, quando eu tenho duas, na análise vetorial, eu posso ter, o J1 é meio, o J2 é meio também. Tá? Não é menos meio, é mais meio, é meio. Tá? É o vetor. Tá? Ele pode ter a componente JZ para cima ou para baixo. Tá? A depender da orientação dele, né, com o eixo Z. Pode ter a componente para cima ou para baixo. Tá? Então pode ser mais meio ou menos meio. Claro, tudo em termos de H cortado. Né? Mas você sabe que a gente pode pensar em termos de M,
que aí é em termos de unidades de H cortado. Tá? Apesar de que o que está aqui, o alto valor é em M H cortado. M vezes H cortado. Pois bem, agora o vetor, o J1 está associado ao vetor, ao tamanho do vetor, que é meio e o outro é meio também. Então, numa análise vetorial, o que eu vou ter, o valor máximo é quando eu tenho meio mais um meio. Ou seja lá qual for, né? Nesse exemplo meio mais meio, então vai ser um vetor de tamanho 1. De tamanho 1. É o J maior possível. É o maior J possível. Tá? Agora, quando eles não estão nessa configuração, qual outra configuração? É uma configuração que estão em sentido contrário. Né? Nesse caso de meio, só vai ter essas duas possibilidades. Né? E aí, quando tiver, não esse, assim, tiver assim, aí é o J igual a zero. Que nesse caso, aqui é mais geral, né? Me permite, eventualmente, se aqui for 1, né, e aqui meio, vai ser 1 mais meio, 3 meios. Né? Ou se não, 1 menos meio, meio. Então o J, ele pode ser meio também. Ele também pode ser meio. E o J vai ser meio ou 3 meios. Tá? O J possível está entre esses valores. Tá? E é exatamente no caso dos baryons que eu estava me referindo aqui. Tá? Porque uma junção de um com o outro, Q com Q, não é um estado possível. Mas eu posso fazer a junção dele, criar um estado e depois combinar com outro Q para formar o báryon. Então, Q com Q, ele vai me dar ou a possibilidade de ser o J1 ou o J0. E eu vou juntar com uma coisa que vai ser um J meio, em termos de spin. Tá? Então eu vou ter uma componente que vai ser o meio, e vou ter uma componente que vai ser o 3 meios, e eu vou ter uma outra componente que vai ser o meio de novo quando for 1 menos meio. Aí quando for meio menos 1, também é a mesma coisa, porque aqui é o módulo. Tá? Então é uma análise vetorial. Esse fato vem de uma análise vetorial. O meu J precisa ser ou isso, na verdade entre esses valores. Eu tenho mais de um J possível. Eu posso ter vários J's possíveis, a depender das possibilidades aqui de J1 e J2. No caso de spin meio, só tenho duas possibilidades, ou o J1 ou o J0. Pois bem, e como será a demonstração desse aspecto aqui? A demonstração não vai ser bem uma demonstração, vai ser uma checagem de que a dimensão dos espaços gerados por ambas as bases deve ser a mesma. Lembram-se que aqui eu tenho 4 estados possíveis, então a dimensão é 4. E aqui, nessa outra base, eu enfatizei, quando a gente acabou de construir essa base aqui, eu enfatizei que ela também tinha 4 estados, mas que não era uma associação ipsis literis, né, assim, de um estado diretamente com o outro, igual ao outro. Não, era uma combinação linear. Uma combinação linear, tal como a gente vê aqui, né? Claro. É uma base e outra base. Então, como é que eu relaciono um AutoCAD de uma base com os outros? Através de uma combinação linear. Tá? Mas a dimensão é a mesma. Eu tenho 4 e 4 estados possíveis. Por quê? Porque são apenas representações distintas. Eu poderia muito bem fazer tudo analisando simplesmente essa base, que é a base mais fácil da gente construir. Por quê? Como já foi perguntado e respondido. Porque vem diretamente da base de um espaço com a base de outro espaço. Eu simplesmente escrevo junto. Mas é interessante eu obter essa outra base, porque daí eu tenho o espectro advindo dos números quânticos do momento angular total dessa nova base. Né? Dos números quânticos associados a esses observáveis aqui. A esses observáveis. Tá? Isso aqui é fantástico. Pois bem, então o que vai ser analisado é uma análise dimensional. Vamos fazer uma análise dimensional, de que numa base eu tenho uma certa dimensão e eu tenho que ter a mesma dimensão na outra base. Então,
o que em outras palavras agora mais matematicamente, né, a dimensão dessa base deve ser igual à dimensão dessa base. Né? Então a dimensão dessa base, vamos chamar de D, é igual a quê? Bom, eu tenho, mantendo J1 e J2 fixos, eu tenho 2J1 mais 1 estados, né? E para cada um desses outros estados, eu posso ter para o outro espaço do momento angular 2, 2J2 mais 1. Então eu tenho um produto. Tal como aqui. Aqui eu não tenho dois estados possíveis para um e dois estados para o outro, então fica 2 vezes 2, que é o 4. Como é que é o 2 daqui? O J1 é meio, então meio vezes 2 dá 1, mais 1, 2. Aqui também é meio, 2 vezes 2 dá o 4. Tá? Naquele exemplo que a gente já teve. Então 2J1 mais 1 vezes 2J2 mais 1, essa é a dimensão. Tá? Você pode pensar porque existem 2J1 mais 1 possíveis valores de M1, né, do M1, e a mesma coisa para cá. Né? Isso analisando dessa forma. E ao mesmo tempo, analisando desse lado, eu vou colocar então, denotar por D', eu tenho para essa base Jn, é o que eu quero encontrar, né? O que eu tenho. Só que eu não tenho um J apenas, eu tenho vários J's, quer dizer, vários, né? Eu posso ter mais de um J. Então, sim, de fato, eu tenho que 2J mais 1 para cada J. Mas quantos J's eu tenho? Ora, vai ser o somatório, né, de quantos J. Vamos adotar que eu tenho essa análise aqui, né? A gente vai fazer a verificação, por isso que eu falo que não é uma demonstração, uma prova, é uma análise dimensional. O meu J pode ser do módulo até J1 mais J2. Tá? Então eu vou tentar fazer essa conta e isso tem que dar igual a esse cara aqui. Tá bom? E sem perda de generalidade, a gente vai considerar aqui, só em termos de notação, né, que um é maior que o outro. Tá? Então vamos considerar nessa ordem. O J1 é maior do que o J2. Maior ou igual. Tá? Só para manter um aspecto do módulo que a gente vai ver daqui a pouco. Então vamos pensar que J1 é maior do que J2 e, consequentemente, eu posso escrever o seguinte: J1 menos J2, eu vou chamar isso de um K0. Tá? E esse K0, como já foi colocado, é maior ou igual a zero. E eu também vou chamar J1 mais J2, né, que está aqui no sobreíndice aqui desse somatório, eu vou chamar de K1. Então são dois valores desse índice K que estamos criando. Pois bem, então esse D', em sendo o somatório de como eu estou fazendo a suposição de que J1 é maior que J2, então já posso esquecer esse módulo, eu vou escrever simplesmente J1 menos J2 e aqui J1 mais J2. E vamos fazer propriedades de somatório apenas. E aí, usando esse índice K,
eu vou colocar aqui, ele vai do K0 até o K1, 2J mais 1. Tá? Então, no lugar do J, né, vai ser K0. Né? Por quê? Porque o J ele podia ser isso, né? J1 menos J2 até. Tá? Bom, e aí eu posso separar isso em dois outros somatórios. Um somatório que vai, vou colocar de um J de J0 até K1, só que não é esse somatório que eu tenho. Eu quero fazer de um certo K0 até K1. K0 não é zero necessariamente. Tá? É um K0, é um número qualquer até outro. Mas eu vou fazer um somatório de J0 até... Note que agora eu vou fazer propriedades de somatório. Então, por isso que eu estou construindo essa engenhoca aqui. Então, eu estou fazendo um somatório que é mais amplo, e aí eu tenho que subtrair, naturalmente, o somatório que vai de J0 até K0 menos 1 da mesma coisa. De 2J mais 1. Agora, eu vou selecionar isso. Então vamos lá, continuando, né? Eu vou escrever isso como sendo um somatório de J igual a 0 até K1 de 2J, separei o J, menos somatório de J igual a 0 até K0 menos 1, de 2J também, mais somatório. Deixa eu inclinei a mesa. Igual a 0 a K1. Aqui é menos, né? Não, esse aqui é mais, que eu acabei de escrever. Menos somatório de 0 até K0 menos 1 de 1. Pois bem, agora eu vou escrever esses caras como... vou repetir esses dois. E eu vou usar a seguinte propriedade. Eu tenho que somar 1 quantas vezes? Mas eu tenho uma propriedade de somatório que é isso vai ser igual a m menos n mais 1. Então quantos, né, mais um estado. Porque aqui eu vou do 0 a K1 com esses índices sendo inteiros. Desculpa, esse aqui. Vou do 0 a K1. Então vai ser quando J for igual a 0, quando J for igual a 1, 2, até K1. Então do 1 a K1 vai me dar K1 elementos, mas eu tenho mais um que é o 0. Né? Então isso, usando essa expressãozinha, claro que eu vou usar só como rigor, mas eu vou colocar K1 menos 0, porque K1 e 0, né? Vou usar o n igual a 0, só para a gente pegar a ideia para quando não for 0 esse último. K1 menos 0 mais 1. Né? Ou de cara você fala que isso aqui vai ser K1 mais 1. Menos, e o outro lado vai ser K0 menos 1 menos 0 mais 1. Tá? Então vai ser menos essa coisa como um todo aqui. E aí eu vou chegar no seguinte resultado. Desculpa que essa parte aqui estou repetindo, porque eu quero já deixar resolvido. E aqui vai ser K1 menos K0. Né? E aqui eu tenho mais 1 menos 1, zerou. Né?
Ah, não, tem mais, desculpa, tem mais um aqui, ó. Menos K0, mais 1 e tem mais. Então vai sobrar 1 mais 1. Tá? Esse aqui tinha um parênteses aqui, ó. Desculpa, é isso aqui que está dando errado. Tinha um parênteses aqui. Tá? Porque o resultado desse somatório é esse cochete. Então esse 1 menos esse 1 aqui já zera, mas aí eu tenho menos 1 que dá mais 1. Que está aqui. Tá. Esse cara aqui, que é mais? Vai ter uma... Se você quiser essa notação aqui, para eu não ter que escrever, deixa eu treinar. Pegar. Tá ótimo assim. Então, continuando. Agora, tem uma outra propriedade de somatório, que é a seguinte. Isso é igual a meio de m mais 1. Somatório de j num certo intervalo, né? Claro, então aqui vai ser j igual a 0, mais 1, mais 2, mais 3, mais 4, ou seja, vai ser uma série de 1 até m somado, né? Um somatório de 1 mais 2 mais 3. Isso de forma mais geral, eu estava buscando, na verdade, não sei se isso aqui eu encontrei ou se eu acabei deduzindo isso. Acho que eu deduzi isso e fiquei de encontrar, mas é meio trivial. Se eu colocar m com n, no nosso caso vai ser 0, tá? Mas eu acho que eu acabei fazendo lá, brinquei, né, de 1 até 4, ficava 1 mais 2 mais 3, depois com 5, fiquei tirando propriedades disso. O que adianta trabalhar com física, com matemática, se a gente não usa isso para se divertir, né? Então, às vezes a turma tá achando que eu estou fazendo coisa séria e eu estou lá brincando com somatório. A turma que eu falo é aqui em casa, né? Meio de m mais n, se for 0, né, vai ficar m e aqui m mais 1, cai nessa, tá? Cai nessa. Tá? E é essa aqui que eu preciso. Então vamos lá, vamos fazer isso. Do J0 até K1 de 2J. Então isso aqui eu posso colocar o 2 em evidência, né? O resultado disso vai ser meio de M, que é o K1, né? M é o K1, vezes K1, K1 mais 1. Tá? Então, 2 com 2, menos 2 vezes, somatório de J até K0 menos 1, vai ficar meio de K0 menos 1, vezes K0 menos 1, mais 1. Tá? E somado a K1 menos K0 mais 1. D' vai ser igual a... aqui vamos fazer esse... vou colocar um K1 ao quadrado. Já vou fazer esse passo. K1 ao quadrado mais K1 menos 2 com 2. K0 menos 1. Esse cara aqui dá K0, tá? Então vai ser K0 ao quadrado. E menos K0 com esse menos, mais K0. E só. Mais K1 menos K0 mais 1. Ora, esse K0 corta com esse K0. Tá? Então eu vou ter K1 ao quadrado mais 2K1, né? Mais 1. E eu posso escrever isso da seguinte forma. Não, tem o menos K0 quadrado, desculpa. Eu posso escrever isso da seguinte forma. Vou agrupar esses dois. Deixa eu só verificar. Aqui está aqui. Esse está aqui. 2K1 mais 1. Perfeito.
Então vou agrupar esses dois e vou escrever aqui você já pegou, né? Eu vou depois fatorizar isso, K1 menos K0 vezes K1 mais K0. Então aqui eu só tenho K1, tenho 2K1, eu vou colocar 1 como sendo K1 mais K0. Ou seja, esse K0 que eu cortei aqui com esse, você volta com ele, né? Ressurge esses caras, e o outro K1 menos o K0. Tá? Mais um. Então esse cara eu vou escrever como sendo K1 menos K0 vezes K1 mais K0. Tá? E aí você pode colocar, qual que eu vou colocar em evidência? K1 mais K0. K1 mais K0 em evidência, de tal forma que aqui vai ser multiplicado por K1 menos K0, né? Coloquei esse em evidência, então vai ter mais 1, tá? K1 mais K0 vezes K1 menos K0 mais esse termo. Então coloco assim, e aqui vai estar somado a K1. Tá. Então quando eu coloquei em evidência K1 mais K0, né, ficou esse. Tá. K1 menos K0 mais 1. Agora, isso aqui não tem parênteses, mas eu posso pensar isso aqui com esse parênteses, tá? Aqui é mais K1 menos K0 mais 1, eu vou pensar isso aqui como um termo, e aqui eu também tenho esse termo aqui. Então eu vou colocar isso em evidência. K1 menos K0 mais 1. E aí o primeiro termo é o K1 mais K0 e o outro é mais 1. Tá? Agora veja, K1 mais K0 mais 1, quem é K1? K1 mais K0. É J1 mais J... que faz K1 mais K0? J1 mais J2 mais J1 menos J2. Então J2 corta com J2, fica 2J. Então isso aqui é igual a 2J... Opa, 2J1, né? Tá bom? K1 mais K0 vai ficar 2J1, J2 corta, mais esse 1, 2J mais 1, que é o produto. E esse cara, K1 menos K0, o J1 corta, vai ficar 2J2, mais esse 1, 2J2 mais 1. Então tudo isso para mostrar que a dimensão D' é igual à dimensão D que estava no slide anterior. Né? D é dado pelo produto de todos os valores possíveis de M1 com os valores possíveis de M2. Tá? E aí a gente acaba de mostrar que D' também é isso. D', que é essa soma, é igual a esse cara. E de novo, a percepção de que os coeficientes são nulos, exceto quando você tem isso, vem de uma análise vetorial. E aí a gente fez uma checagem da dimensão. Naquele exemplo simples, a gente viu que eu tenho 4 estados possíveis e aqui também 4 estados possíveis. Tá? E assim é para qualquer outra relação, né, de momentos angulares que você fizer. Em suma, desculpa, estou mudando rápido. Em suma, das propriedades dos coeficientes de Clebsch-Gordon para a gente estudar nessa aula. A primeira é que os coeficientes são nulos, exceto quando eu tenho essa condição, e a segunda é que eles são nulos, exceto quando eu tenho essa condição. Eu tenho que ter essas duas condições para eu não ter coeficientes nulos. Pois bem. A outra né? A ideia é a seguinte, que os coeficientes de Clebsch-Gordon, eles formam uma matriz unitária.
que é uma matriz unitária? Quando você multiplica ela pelo transposto conjugado, é a identidade, né? Ou seja, o transposto conjugado é a inversa da matriz. A inversa da matriz é o transposto conjugado dela, né? E isso te leva a essa propriedade. E também, claro, né, o da HU. Tá? Então, os coeficientes formam uma matriz unitária, né? Eles representam uma mudança de base, é tão somente uma matriz de mudança de base, mas onde? No espaço de Hilbert. Tá? Mas uma rotação no espaço real, ela também tem a propriedade de não mudar o tamanho dos vetores, né? O tamanho dos vetores não é mudado por uma rotação. Você tem lá um livro que está nessa posição aqui, você rotaciona ele, né? E ele vai ficar, sei lá, podemos fazer assim, se não der o bug. Você rotacionou. Você não alterou as dimensões dos vetores, não fez nada, você simplesmente rotacionou o sistema, né? Então, esses coeficientes, eles mostram, quer dizer, eles são uma mudança de base, né? E eles, então, portanto, podem ser enxergados como são elementos de matriz formando uma matriz unitária. Tá? E nesse sentido, eu posso convencionar de usar, se eu pego eles com o transposto conjugado da identidade, né? Aí eu posso usar como convenção, se eu especifico o fato de que são de uma matriz unitária, não, o que eu queria escrever era convenção. Posso fazer uma convenção. Se eu não especifico isso que eu acabei de enfatizar, aí fica estranho eu falar que eu vou usar essa convenção de que os coeficientes são elementos de matriz reais. São todos reais. A gente vai usar essa convenção, apesar de que pode ser um número, é um número complexo, pode ter um termo imaginário, mas o fato dele multiplicado pelo transposto conjugado da identidade, então eu vou falar, bom, eu vou fazer uma convenção de que são reais e vamos ver, né? E vamos ver como fica toda a interpretação usando essa convenção. Desculpa. Então considere esse produto interno aqui, J1, J2, M1, M2, na mesma base, J1, J2, só que M1 linha, M2 linha. O que é isso? Bom, eu vou ter duas deltas, né? Eu vou ter uma delta para M1, M1 linha, e vou ter uma outra delta para M2, M2 linha. Pois bem, tem um produto das duas. Ambas têm que ser diferente de zero para que esse número, não é um coeficiente Clebsch-Gordan, né? Para que esse número seja diferente de zero. Pois bem, e eu posso escrever isso pela relação de completeza? Já explico melhor esse somatório. Opa. Esse somatório, junto com esse termo, né, é a relação de completeza. Tá? Introduzi o número 1 aqui, só que aí já pus o somatório aqui por fora. Mas aqui você vê então que eu tenho essa forma do coeficiente Clebsch-Gordan. E aqui eu tenho J1, J2 fixos. Com J1, J2 fixos, eu tenho alguns possíveis valores de J.
Eu estou fazendo a varredura em todos os possíveis valores de J que eu tenho. E para cada valor de J, eu tenho possíveis valores de M, no plural. Para cada valor de J, eu tenho possíveis valores. Então eu tenho que fazer o somatório em todas as possíveis combinações, dado que eu tenho um J1 e um J2. Tá? Então eu posso enxergar isso dessa forma, sendo que esse é o coeficiente de Clebsch-Gordon que a gente escreveu, definimos, né, ele dessa forma, ou seja, eu posso escrever isso como sendo um somatório em Jm de um J1, J2, M1, M2, J1, J2, Jm, multiplicado por J1, J2, M1', M2', J1, J2, Jm, asterisco. O complexo, né? É o complexo conjugado daquele número, né? Que é o complexo daquele... Isso aqui é um número, então é o complexo daquilo lá. E aí, como eu estou usando essa convenção, dado que se trata de uma matriz unitária, de que são reais, né, todos os nossos coeficientes são reais, daí eu tenho... Isso aqui é igual a esse produto, né? Eu tenho o seguinte, que é delta eu vou escrever a mesma coisa só que eu vou usar que isso aqui é um número real. Se é um número real, eu posso escrevê-lo sem o asterisco. Tá? Mas, como a gente escreveu aqui que esse cara é igual a isso também, tá vendo? Eu não vou repetir essa equação, mas pensa que eu estou escrevendo essa equação de novo aqui. Né? Aqui. Posso até brincar. Não sei como é que eu estou de tempo. Como eu posso escrever isso, né? Então eu enxergo que esse cara... Não, desculpa, quem que eu quero relacionar? Eu enxergo que esse cara aqui é igual a esse cara aqui. Tá? E aí você percebe que a matriz dos coeficientes de Clebsch-Gordon é a inversa dela mesma. Porque se eu supus que é real, então o fato disso aqui já dá para ver. Né? Se eu estou colocando só os termos que são reais, eu fiz essa convenção, e aí você percebe, então, vou escrever essa última equação. Tá? Então você percebe que quando você pega o transposto, né, em sendo real, aí então você percebe se uma é a inversa da outra, e eu estou pegando o transposto, né, então você vê essa propriedade de que a matriz dos coeficientes de Clebsch-Gordon é a inversa dela mesma. Tá? Você depois poderia continuar, mas dada a hora, acho que eu vou encerrar por aqui.
que a gente pode mostrar que eu tenho uma condição de normalização para J1, para essa base de J1, J2, Jm. Né? E a gente chega num resultado, que é o que eu queria terminar mostrando, mas acho que eu vou deixar por aqui mesmo. A gente chega no seguinte resultado, não é muito longe disso, mas eu vou ter que encerrar. A gente chega que isso é igual a 1. Tá? E isso é importante porque quando você pega para um dado J, para um dado J1, J2, você vai encontrar um certo valor de J. Então, para um certo valor de J, né, você varrendo todas as possibilidades de M1 e M2, os coeficientes Clebsch-Gordon ao quadrado totalizam 1. Isso é essencial. Tá? É essencial. Essencial porque eu quero mostrar agora em seguida. Mas o que eu quero indicar para vocês é que é possível você chegar nesse resultado, e esse resultado é importante porque mostra que a soma do quadrado de todos os coeficientes Clebsch-Gordon totaliza 1. Né? Depois vocês deem uma olhada sobre as relações de recorrência, que é uma equação que você rapidamente encontra, e a partir dela você deduz todos os coeficientes Clebsch-Gordon de um determinado sistema. E aí você pode construir uma tabela desse tipo. Né? E o que eu quero mostrar para vocês é como obter a relação entre dois sistemas utilizando uma tabela de Clebsch-Gordon. Bom, então o que ela nos mostra é o seguinte. Eu tenho uma coisa que é usada na maioria das tabelas, que é o seguinte: tem uma raiz quadrada implícita em todos os coeficientes. Os coeficientes são esses que estão em negrito, na área cinza, na área rachurada aqui, né? Na área cinza. E eu tenho uma raiz quadrada que não vai ser colocada aqui, tá? Mas tá aqui. Agora o que é interessante note que aqui eu tenho 1 sobre raiz de 2, esse aqui é 1 raiz de 2 também. Soma o quadrado desse, 1 sobre raiz de 2 vai dar meio, mais meio, que é igual a 1. Né? E assim a mesma coisa aqui, 1 sobre raiz de 3, mais raiz de 2 sobre raiz de 3, quadra, né, que é o próprio 1/3 com mais 2/3, e assim por diante. Tá? Em todos esses aqui você tem algo desse tipo. Tá? Aí eu posso fazer o seguinte, o Gustavo que me perguntou aquela hora, né? Eu tenho o sistema mais meio, então o sistema mais meio ele me dá as possibilidades de mais. Lembre-se que nós construímos essa base usando o operador subida e descida, né? E aí eu sei que aqui eu tenho um J que vai ser menor ou igual a J1 mais J2, ou seja, 1. E eu também tenho a possibilidade do J igual a 0, que é o J1 menos J2, porque esse sisteminha que eu estava falando tem J1 igual a meio e J2 igual a meio. Aqui tem o M1 igual a mais ou menos meio e o M2 igual a mais ou menos meio. 4 estados. Aqui, de cara, esses dois J's me dão que o J1 igual a 1 ou o J1 igual a 0. Ou seja, a partir desse, eu tenho que o meu M1 é mais ou menos 1 ou 0, e aqui o M igual a 0. 4 estados. Então eu tenho o estado, talvez aqui, 1, ele vai ser igual a uma soma desses 4 estados, esses 4 AutoCADs, com coeficientes multiplicando cada um deles. Esse estado, ele vai ter um coeficiente multiplicando esse cara, mais um coeficiente multiplicando esse, mais um coeficiente mais esse. Uma combinação linear, e a gente viu formalmente que um estado de uma representação é a combinação linear. A gente usou a relação de completeza e chegamos nesse resultado importante. Agora, eu tenho uma condição.
A condição que nós chegamos é a seguinte, que M tem que ser igual a M1 mais M2. O J tem que ser aqueles dois possíveis J's. Qualquer outro J, por exemplo, eu vou falar, eu quero escrever o estado de J 3 meios, né? E, sei lá, 3 meios, mais 3 meios aqui. Tá bom, você pode tentar escrever nessa base. E aí você vai ver que o J não satisfaz nenhuma possibilidade de junção, dado que você tem J1 meio e esse meio. Então todos vão ser zero. Tá? Então esse estado não existe. Simples assim. Né? Então, assim, de uma análise física, você tem agora um ferramental matemático que te prova que realmente não tem estados com J diferente desses dois possíveis. Esse era o J1 mais o J2. E esse foi o J1 menos o J2. Vou colocar esse porque aí me permite a cor branca. Pronto. Aí, J1. Então, com esse é possível. Eu tenho J1 e eu vou colocar o primeiro estado M1. Tá? M igual a 1, mais 1. Podemos ser mais explícitos. Mais 1. Pois bem, e eu tenho essa condição. Ou seja, meio com meio, menos meio dá zero, não dá. Menos meio dá 1, não dá. Só tenho essa possibilidade. Tá? Só tenho essa possibilidade. Agora, os coeficientes, o somatório dos coeficientes tem que totalizar 1. Olha aqui. O quadrado de cada coeficiente varrido em todo o espaço de M1 mais M2 tem que totalizar 1. Então, claramente, simplesmente por essa análise dessas propriedades... caramba, voltou, bom. Deixa eu clicar aqui e aí sim. Aqui eu escrevo. Aqui tem que ser 1. Tá? E aí então, aqui mais claramente, o estado 1, 1 é igual a mais, mais. Pois bem, vamos agora ao estado 1, 0. E assim você pode fazer. Agora o estado 1, 0 eu vou usar a tabela. O estado 1, vamos à tabela. O estado 1, ele só tem essa componente do mais, mais. E o coeficiente é o próprio 1, ou melhor, a raiz quadrada de 1, que é 1. Então tá aqui. O estado 1, 0, ele tem uma componente no mais, menos e outra no menos, mais. Faz todo sentido com toda a análise física que você quiser fazer. E aí os coeficientes serão 1 sobre raiz de 2, a raiz está implícita, no mais, menos, somado com 1 sobre raiz de 2 no menos, mais. E o estado 0, 0? O estado 0, 0, ele vai ser 1 sobre raiz de 2 no mais, menos, e menos 1 sobre raiz de 2 no menos, mais. Olha que legal. E o estado 1 menos 1, o estado 1 menos 1, ele vai ser igual a raiz de 1 em qual dos AutoCAD? Só tem esse, no menos meio. Menos meio, menos meio, que é igual a menos, menos. Aí se fala, tá bom, professor, mas aquele dia a gente obteve nessa forma, mas eu acho que no final da aula passada eu fiz de um outro jeito, né? Eu posso olhar essa tabela de outra forma. Eu posso enxergar assim, ó, mais é igual a 1 mais 1. Por isso que eu só escrevi 1 com 1, né? O mais menos, eu também posso tirar ele daqui. Ele vai ser o 1 sobre raiz de 2 do 1, 0, com 1 sobre raiz de 2 do 0, 0. Então ele vai ser 1 sobre raiz de 2 do 1, 0, mais 1 sobre raiz de 2 do 0, 0. E da mesma forma eu posso tirar o menos, mais 1 sobre raiz de 2 menos 1 raiz de 2. E aqui o menos, menos
é igual a 1 menos 1, direto. Tá? E assim a gente pode fazer com qualquer coisa. Você pode combinar qualquer coisa. Tá? Por exemplo, para eu montar os quarks que eu estava mencionando para vocês, eu vou ter que pegar um sistema em que eu combino meio com meio, que pode dar quem? Ué, pode dar um J igual a 1. Aí eu vou pegar o J1, que eu vou chamar agora de J1 igual a 1, com o J2 meio. Mas eu também posso ter um J proveniente dessa junção que vai ser o zero, que eu vou combinar com o J2 meio. Né? Então eu tenho uma componente daqui também que vai vir. Né? E tenho a componente do 1 com meio. 1 com meio está aqui. Ó. Né? E aí você constrói os estados 3 meios. Então aqui você tira rapidamente que um estado, por exemplo, de 3 meios com a componente mais 3 meios, ele só vai ser igual a o mais 1 com o mais meio. Só que esse mais 1 é na base desse, é como se fosse o M1, né, e o M2. Tá? Então aqui eu estou com um espaço vetorial e outro espaço vetorial. Só que esse espaço vetorial é a composição de outros dois, porque eu estou combinando 3. Né? Então, a rigor, você pode abrir quem que é esse mais 1 nas duas possibilidades. E aí você pode fazer junção de momento angular. Orbital inteiro. Eu acho que é até exemplo melhor, porque quando envolve 3 estados, você tem que fazer uma combinação, depois juntar com outro. Eu acho que envolve algumas coisas que são desnecessárias nesse momento de abordar. Mas pensando sempre em 2×2, você pode pegar uma coisa que é um momento angular orbital com spin. Tá?